Olá, caríssimos irmãos, a paz de Jesus e todo amor de Maria. Sejam muito bem-vindos a mais esse momento de partilha da Palavra de Deus. E o tema da nossa partilha de hoje é Caminhando ao Encontro de Jesus. A nossa palavra de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24 em diante. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando os gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhes: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca e o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, essa palavra hoje vem de encontro conosco, com a nossa vida. Quantas vezes nós não estamos caminhando em rumo de Cristo, estamos caminhando ao encontro de Deus, ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo? E quantas vezes não tem tribulações, o vento não sopra forte, as ondas não batem e a gente começa a afundar? Imagina que Pedro andava com Jesus, amava Jesus. É por amar Jesus que Pedro pediu para que ele andasse também sobre as águas quando ele viu Jesus ali. E Pedro começou a andar ao encontro de Jesus e por um momento, ele se esqueceu do amor de Deus, porque as ondas bateram, o vento soprou e por um momento ele esqueceu da graça de Jesus e começou a afundar. Quantas vezes isso não acontece comigo ou acontece com você? Quando nós estamos caminhando para Cristo, a vivenciar uma vida agraciada por Deus, uma vida de bondade, uma vida de perdão, uma vida de amor. E quantas vezes o vento do mundo nos sopra sobre nós, as ondas não batem, a gente começa a fraquejar e começa a afundar, porque a gente se esquece. Por um momento, a gente esquece do amor de Deus, a gente esquece tudo que o Senhor Jesus fez por nós, por nossas vidas. Por um momento a gente esquece que Jesus está presente, que Jesus está do nosso lado, que Jesus caminha com a gente. E nesse momento a gente começa a afundar. E a gente afunda. Afunda no pecado, afunda na amargura, afunda na tristeza, afunda na solidão. Chega um momento que a gente está tão fundo que parece que a nossa vida já não faz mais sentido. Muitas pessoas longe de Jesus começam a entrar em depressão, começam a entrar num estado de loucura, sem saber o que fazer, porque acredita que ninguém mais o ama, que os amigos não dão o valor que ele merece, ou que as pessoas que estão ao redor dele não conseguem transmitir amor, não conseguem transmitir graça, e ele está junto com a sua família, ou junto com os seus amigos, mas ele se sente sozinho, ele se sente fraco. E por esquecer de Jesus, a gente vai afundando. E por não pedir socorro, a gente vai se afundando cada vez mais. Na lama, na sujeira do pecado, na traição, no ódio, na raiva, na inveja. E aquilo vai tomando conta do nosso coração e a gente vai ficando mais longe do Senhor Deus. Sabe? Porque o mundo, o inimigo de Deus, o inimigo da salvação dos homens no mundo, quando ele vê qualquer pessoa, eu, você, que começamos a caminhar em rumo de Deus, é claro que na nossa volta ele vai começar a nos perturbar, vai começar a nos passar medo. Ou então vai trazer até nós aquele momento que na nossa vida vai nos fazer esquecer do amor de Deus.
para que a gente afunde. É isso que o inimigo de Deus quer, que a gente afunde, que a gente esqueça do amor de Deus e que a gente afunde. Porque quando a gente está no amor de Deus, a gente quer vivenciar uma vida boa, uma vida agraciada, você quer levar o perdão, você quer levar o amor, você quer ser uma pessoa melhor do que você era antes, quando a gente está com Jesus. E isso desagrada o inimigo de Deus. E ele faz de tudo nesse mundo para nos levar longe de Deus. E muitas vezes ele não vem nos afundando, muitas vezes ele vem com coisas até que nos agrada, mas que tira o foco, que tira a atenção de Deus. Porque quando nós nos esquecemos de Deus, a gente começa a afundar. A gente não percebe que nós estamos afundando. Eu lembro de um fato uma vez, me veio agora na memória, que nós estávamos em Araçatuba com os primos e a gente saiu para pescar, se não me engano, a gente foi pescar. E eu lembro que era um lugar muito longe, a gente foi caminhando longe, a gente não conseguiu pegar peixe nenhum. E quando a gente estava voltando, a gente estava morrendo de fome, faltava muito para chegar na casa da minha tia. E eu lembro que a gente estava morrendo de fome e tinha um primo, né, que era um primo mais velho que estava ali. Ele falou, ali tem um mamão madurinho. Tinha um mamão que aparentemente parecia maduro. E ele correu, subiu no pé, pegou o mamão ali. Ele tinha uma faca, né? A gente levava faca para pescaria. Aí ele pegou o mamão, começou a cortar o mamão ali, cortou o mamão no meio. A gente começou a comer o mamão, tava uma delícia. O mamão tava muito bom. Naquela hora, na hora da fome, tava muito gostoso. Aí a gente comeu e não deu nem tempo de agradecer a Deus, porque a fome era tanta e a gente começou a comer. E eu lembro que quando a gente foi chegando na casa da tia, a boca começou a amargar. A gente começou a sentir uma dormência na boca, começou a arder demais a nossa boca. E a gente falou para o pessoal da nossa família o que tinha acontecido. E eu lembro que a tia falou pra gente assim, que a gente provavelmente comeu um mamão verde e deve estar ardendo a boca porque a gente não tirou o leite, né? Tem que pegar o mamão, tem que fazer aquele risquinho no mamão para tirar o leite do mamão e ele ficar mais doce, né? E a gente comeu, né? Aparentemente estava doce, mas depois começou a amargar, sabe? Então esse fato me diz que o mundo é assim com a gente, sabe? Porque quando você está caminhando em rumo ao Senhor Deus, o mundo te oferece tantas coisas que a princípio parecem boas, sabe? Só para te tirar o foco de Cristo, sabe? Então quando você experimentar aquilo vai parecer bom, vai parecer agradável, mas depois vai amargar, sabe? Depois você vai ver que aquilo foi na hora da fome, porque a gente está tão sedento. Quando a gente se afasta de Deus, a gente fica tão sedento que tudo que o mundo nos mostra, tudo que o mundo traz pra gente parece doce, parece bom. Então, sempre que a gente quer caminhar em rumo de Cristo, essas coisas vêm e nos tiram o foco. É o cansaço, é o trabalho, são as pessoas que estão ao nosso redor. Sempre tem alguma coisa que nos atrapalha. Às vezes chega o horário da missa e a gente está cansado. Não, eu estou cansado para ir para a missa. Ou então a gente inventa outra coisa, ou é uma festa que tem naquele dia. Então tudo vem para tirar o nosso foco de Cristo. E a gente, sem perceber, começa a afundar. E a gente começa a afundar. Sabe, eu não sei qual é o estado que você está agora. Eu não sei se você talvez já esteja afundado na lama ou se você está afundando agora. Mas sempre, sempre, Jesus vai estar ali para nos socorrer. E assim como Pedro, se você estiver afundado, sabe, se sua vida não estiver boa do jeito que você acredita que está, e acredita que pode melhorar, sabe? Acredita e faz como Pedro, clame a Deus. Porque Pedro, quando começou a afundar, ele falou, Senhor, salva-me. E a palavra aqui em Mateus diz que imediatamente o Senhor estendeu a mão para salvar ele, sabe? Então, às vezes a gente já se afastou de Deus tanto que a gente não percebeu e está percebendo agora que a gente está na lama, que a gente está no pecado, que a gente está longe da graça de Deus, então a gente precisa clamar. Fazer como Pedro fez, sabe? Clamar, pedir para Deus, sabe? Peça para Deus. Acredite que Jesus está do seu lado e que Ele vai te salvar. Porque o Senhor Ele fez para a gente uma promessa e o Senhor nunca volta atrás com a sua promessa. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E quando Ele disse conosco, Ele disse com todos nós. O Senhor disse em alguns evangelhos, na liturgia, alguns dias atrás, que Ele veio para os pecadores e não para o justo. Então é óbvio, Ele veio por mim e veio por você. Sabe, eu sou pecador. Eu peco, eu sei que muitas vezes eu peguei com palavras, posso ter desagradado a minha mãe, meus parentes, a minha esposa, minhas filhas. Às vezes com alguma coisa que eu falei, com alguma palavra que eu falei, mas isso mostra que eu sou pecador. E eu não tenho que aceitar isso. É claro que eu tenho que buscar Jesus para ser diferente. Eu tenho que ser diferente do que eu sou. Eu tenho que tentar ser uma pessoa melhor. Eu tenho que tentar ser alguém que ama a Deus e que ama o próximo. É difícil caminhar.
É difícil ter fé? É difícil ter fé, mas é o caminho estreito. Porque o Senhor falou que para seguir Ele é o caminho estreito mesmo, é o caminho da dificuldade. É a dificuldade que você vai enfrentar em amar alguém. Como é que você pode amar alguém do seu trabalho ou alguém da sua família que te deseja mal, que só fala mal de você? Como? Realmente é essa dificuldade que nós temos que passar para entender que o caminho de Deus é estreito mesmo, a porta é estreita. Ou seja, imagina você passar por uma porta estreita. Imagina você gordo, a gente tá gordo de tanto pecado, a gente assume tanto pecado, a gente assume tanta coisa do mundo, a gente fica gordo de pecado, de sujeira, e vamos tentar passar numa porta estreita. O quanto que é difícil se esgueirar, se a passar, a gente vai machucar, vai apertar, vai doer, mas é estreita. O Senhor fala que a porta é estreita. E se é estreita, significa que vai ter dificuldade para passar. Nós vamos ter dificuldade mesmo. Vai ser difícil a gente amar aqueles que nos fazem mal, é difícil. Sabe, eu digo pra você assim, muitas vezes a gente não consegue amar as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, da mesma forma que a gente ama o nosso filho, a nossa filha, ou do jeito que nós amamos nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, nossa esposa, sabe? Mas se a gente não consegue amar da mesma forma que nós amamos nosso filho, nós temos que pelo menos orar. Sabe, ser sincero com Deus e falar pra Deus assim, Senhor, eu não consigo amar aquelas pessoas que estão ao meu redor, então me ajuda. Sabe, me dá força. Eu não consigo amar do jeito que o Senhor quer que eu ame, mas ora. Um dos grandes sinais de amor que a gente pode ter pelas pessoas é a oração. Porque às vezes você não consegue ajudar, você não consegue amar as pessoas, mas nós conseguimos orar. Nós podemos chegar no nosso quarto à noite, pedir para Deus por aquelas pessoas que nos fizeram mal, aquela pessoa que a gente passou, que estava passando fome e a gente não conseguiu ajudar porque a gente não tem dinheiro, ou a gente não tem meios de pegar aquela pessoa e levar para um lugar melhor. Então nós podemos orar, nós não temos dinheiro, nós não temos nada para dar para ela, mas nós temos Jesus. E nós podemos entregar a alma dela a Jesus, nós podemos tentar levar Jesus a ela pelo menos na oração, porque a Bíblia diz que tudo pode ser mudado pela força da oração. A oração é uma arma poderosa que nós temos contra todos aqueles que nos fazem mal, ou então para ajudar todos aqueles que nós não conseguimos ajudar, que nós não conseguimos chegar, sabe? Porque o Senhor mesmo disse que Ele está nos pobres e que Ele está nos pecadores, e aquele que ajuda um pecador está ajudando a mim. E quantos de nós, às vezes, nós não conseguimos ajudar, não conseguimos chegar até aquela pessoa que precisa, não conseguimos levar a ela alguma coisa de útil. E a gente fica com peso no coração porque a gente acredita que não está fazendo a vontade de Deus ou da forma que Ele queria que a gente fizesse. Então, Nossa Senhora pede, sabe, para que a gente ore. Para que a gente ore e seja muito verdadeiro com Deus e fale para Deus o que você sente, o que você pensa. Sabe? Se você já teve vontade de ajudar alguém de verdade do coração e não pôde, sabe, entrega na mão de Deus, entrega aquela pessoa na mão de Deus e acredita que Deus vai fazer a diferença na vida dela. Sabe? Eu acredito que Deus vai fazer a diferença na nossa vida, na sua vida, eu acredito. Vamos acreditar em Deus, orar para Deus e clamar a Deus, assim como Pedro clamou, que eu tenho certeza que o Senhor vai estender a mão. Eu não sei qual que é o problema que você está passando, ou se você está passando realmente por algum problema grave ou de saúde, ainda mais nessa época de Covid, onde tantas pessoas estão morrendo por causa desse vírus, tantas famílias que estão perdendo seus entes queridos e muitas vezes perde o chão, não sabe a quem pedir, não sabe a quem clamar. Sabe, clame a Cristo, que aquela alma que se perdeu da sua família e que dói no seu coração, o Senhor pode acolhê-la lá no céu. Sabe, acredite nisso. Busque Deus, ande em direção a Cristo e não permita que o mundo te ofereça as coisas que aparentemente parecem boas, mas que vão amargar, que é para te tirar do foco. Sabe, o mundo oferece demais prazeres pra gente. Prazeres carnais, sabe, prazeres dos quais a gente acha que aquilo é bom, que está nos satisfazendo, mas na verdade não está, porque a gente percebe que dentro do nosso coração está um vazio. Tem tantas pessoas que saem aí fora e vão para festa, para balada, traz sua esposa, traz seu marido, sabe, trai com outras pessoas, se entrega para bebida, se entrega para vícios achando que aquilo está complementando, mas não está, lá no fundo do coração sente o vazio. Porque só Jesus preenche o vazio que existe dentro do nosso coração. Porque só Ele é bondade, só Ele é amor, só Ele consegue colocar no nosso coração a compreensão. Sabe, quando nós temos a compreensão, quando nós compreendemos que as pessoas que estão ao nosso redor precisam de amor, precisam de carinho, quando nós compreendemos que nós somos pecadores, que nós precisamos de cura, que nós precisamos de Cristo, a gente começa a ver o mundo com o olhar de Cristo. Então você já não julga mais. Aquela pessoa que te faz mal, você olha para ela, você já não julga ela como uma pessoa malvada ou ruim,
ou do inimigo de Deus. Não, mas uma pessoa que não teve amor, que não teve graça e que não vai ter a capacidade de levar o amor para você. Então, quando ela te fazer mal, isso não vai te afetar. Isso não vai afetar mais sua vida, porque você vai olhar com um olhar diferente. Você vai olhar com o olhar de Cristo, com um olhar de amor, com um olhar de graça. E quando você pecar, você vai levantar. Você vai confessar os seus pecados para Deus, vai levantar, porque você sabe que Jesus veio por você mesmo. Que você não é tão pecador a ponto de Deus não olhar para você. Muito pelo contrário, quanto mais pecadores somos, quanto mais sujos somos, quanto mais na lama estamos, mais Cristo está por nós. Mais Ele estende amor, Ele só espera que você clame, sabe? Assim como Pedro, quando ele esqueceu por um momento de Jesus, que ele começou a afundar, Jesus não estendeu a mão logo de cara, Jesus esperou que ele clamasse, que ele pedisse, porque o Senhor não invade nosso livre-arbítrio. Ele espera que nós imploremos, ele espera que nós clamemos por Ele. Então clame, aonde quer que você esteja, clame por Cristo, peça para Cristo e acredite. Acredite de coração que Ele vai estender a mão. E assim como Ele fez com Pedro, Ele fará com você. Vai te erguer, vai te sustentar. E a partir daí, busque não desviar do caminho. E caminhe em rumo ao Senhor. E lembre que caminhar em rumo a Cristo é assumir um pouquinho da sua dor, um pouquinho do seu sofrimento, é carregar um pouquinho a cruz com Cristo. Porque vai ser difícil demais a gente perdoar aqueles que nos fazem mal. É difícil demais a gente perdoar quando alguém nos trata muito mal. Quando alguém fere o nosso coração com as palavras, quando a gente tem uma traição daquela pessoa que a gente gosta. Sabe? Então, assim, caminhar com Cristo vai ser difícil. Sim, vai ser difícil. Mas não há vitória sem luta. Deus te promete o céu, Deus te promete uma vida eterna. Se você acreditar nas palavras deles, se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ou pelo menos se esforçar dentro do seu coração para amar a Deus e amar o próximo. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Nossa Senhora.